Mas em resumo, então, Rei, pro cara, ó, eu quero crescer, eu tenho um negócio bom, mas eu não tenho capital suficiente para isso. Ou o cara vai através de franquia, ou, sei lá, o negócio dele é muito bom e muito atrativo, muito rentável, que ele consiga um fundo, né, Rei? Ou se não, vai ficar do jeito que tá. Sejam bem-vindos ao Zanoncast, onde eu te ensino a construir negócios milionários. E no episódio de hoje, eu vou te ensinar como transformar o seu negócio em uma rede de franquia milionária. E para isso, estou aqui com Leonardo Caniza, que é meu sócio na Zanon Expand. A Zanon Expand, para quem não sabe, é especialista em transformar negócios em franquias de sucesso. Léo, seja muito bem-vindo ao Zanoncast. Obrigado, Rei, mais uma vez, a gente aqui presente. Vamos tentar clarear um pouquinho mais, um pouco da mente das pessoas desse mundo de franchise, né? Que é um negócio que mudou a minha vida e mudou a sua vida também. Exatamente. E para quem não sabe o que é franquia, Léo, fala um pouquinho aí pro pessoal. Pessoal, franquia nada mais é que um canal de venda que você opta para crescer o seu negócio, né? Então você escolhe esse canal. Então você pode crescer através de unidades próprias, através da internet, então você escolhe o franchising para crescer e capilarizar. Aí você pode estar se perguntando aí, por que do franchise? Tem vários pontos benéficos, né, Reinaldo? Primeira coisa, que você cresce com capital de terceiro, né? Segunda coisa, você consegue... Mas eu não vou ter 100% do negócio, mas a pergunta principal que eu sempre faço para todo mundo, você prefere ter 10% de muito... Eu me refiro a 500, 1.500 unidades, 1.700, como a Seguralta tem, ou ter 100% de nada, de uma ou duas unidades. O que você prefere, Rei? Sem sombra de dúvidas, eu prefiro 10% de um faturamento bilionário do que 100% de um faturamento de 100 mil reais. E só para você ter uma ideia, se um cara desse não der certo, você praticamente não vai sentir no meio de 1.700 franquias, não é verdade, Rei? Então, assim, é muito mais segurança para o seu negócio e também você consegue ter um poder de marketing, um poder de tração nesse sentido de atrair novos... Porque ou você vende produto ou serviço através da sua franquia, do seu negócio. E muita gente fica sem entender o porquê da franquia. Então, ou você está vendendo produto ou serviço. Então, você optou através das franquias para você conseguir crescer. Com grande escala, porque às vezes você tem o teu negócio próprio e você vai com unidades próprias e você não consegue estar em todos os estados, todas as capitais. Ô, Léo, tem alguns casos aí que a gente sabe de empresas que escalaram com capital próprio, mas você precisa de muita grana, de fundos, né, de investimento aí por trás, assim como o Madeiro, né? O case do Madeiro é unidade própria. Você pega, por exemplo, uma Magazine Luiza, pega a questão aí do Luciano Hang com a Havan, são unidades próprias, mas por trás dessas unidades existem milhões investidos e o principal, o cara tem que ter um time tão parrudo de gestão para poder tocar, e não é tão simples assim. É um modelo a ser seguido, mas a gente também vê do outro lado de pessoas que não tinham tanto capital assim, que era o nosso caso quando nós começamos. Eu não tinha lá 50, 100 milhões para poder montar 1.000 unidades ao redor do Brasil. Então nós escolhemos aí o modelo do franchise para poder escalar. Agora, uma coisa que eu vejo que toda grande empresa, toda empresa que fatura bilhões, eles têm o quê? Capilaridade. Seja o Luciano Hang com a Havan, Madeiro, seja... Escalou, né, Reinaldo? McDonald's, Pão de Açúcar, escalou o negócio. Franquia é uma maneira de você poder escalar o seu negócio com um capital menor. Você pode começar, igual eu comecei, pequeno, cara, e chegar a faturar bilhões como a gente vai faturar. Mas a gente começou pequeno, não tínhamos tanto capital e começamos a crescer. Só que tem pessoas que não entendem uma coisa, Léo. Por que o McDonald's, que não tem o melhor lanche, não tem o melhor serviço, falar o atendimento do McDonald's é maravilhoso, tem até lugares que você vai ser bem mais atendido.
fatura bilhões e o lanchão da esquina não fatura milhões, bilhões, não, o McDonald's nem milhões, bilhões. O lucro líquido do McDonald's foi mais de 6 bilhões de dólares. Porque o mais visto vence o melhor. Sim. E o franchising é uma maneira de você crescer, escalar e ser visto. Dúvida que fica. Como saber, Léo, se o meu negócio é franqueável ou não? Quais são os pré-requisitos? A gente costuma dizer que, primeiramente, tem que ser um negócio de sucesso que te dá dinheiro, né? Se for um negócio que nem você ganha dinheiro, não faz sentido nenhum você transformar esse negócio em franquia, porque você vai estar prejudicando o cara que está comprando a sua franquia, porque se nem você sabe, imagina replicar isso daí. Segunda coisa, então o primeiro passo, estar ganhando dinheiro com o negócio. Segunda coisa, você precisa ter um diferencial. Não pode ser um negócio comum, porque comum está cheio no mercado, não é verdade? Terceiro, você precisa conseguir replicar o seu negócio. Onde você treina uma outra pessoa, ela consiga também dar continuidade nos processos que você definiu. E muita gente fala, mas eu vou perder padrão. Você não perde. Evidentemente que em alguns casos você acaba, mas você tem que ter uma consultoria em cima disso daí. Se você tem processo definido e muito claro, fica muito mais fácil. Então, praticamente, se você me perguntar se todo negócio é franqueável, no meu entendimento, sim. Todo negócio é franqueável desde que exista padrão e processo. Processo. Porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo da... o pessoal franqueou a Ronaldo Academy, né, que fala. Ronaldo Academy. Se você for analisar, o que ele tem? O que ela tem? Um nome muito forte. De um cara muito forte, que tem história. Realmente tem história para contar, né? E para mostrar, né? Muito mais que contar. Só que só o nome muito forte não adianta. Tem que ser um negócio, um mercado que seja rentável e atrativo. Ok, futebol é muito. Só que com certeza... sem sombra de dúvidas, eles têm um processo, uma metodologia construída, que é aplicada para um menino que joga bem, relativamente bem em futebol, ele vai ter crescimento, na verdade. Então tem que ter método e processo. Então praticamente tudo que tenha método e processo você consegue franquear. Mas eu queria jogar a bola de volta para você. Você franqueou a Seguralta, que ano que foi? 2008 para 2009. Em 2008 a gente começou, em 2009 finalizou o processo de franqueamento. O seu pai tinha a maior corretora do interior ali do estado de São Sim. Paulo, né? Tá, e vocês tinham 2 ou 3 unidades? Nós tínhamos 3 unidades 3 unidades próprias. Teu pai já tentou crescer, né, mais que isso, né, Rei, na época? Sim, nós chegamos a ter escritórios em Manaus, Cuiabá, Campo Grande, Três Lagoas. Só que o que aconteceu na época? A gente começou a abrir unidades. Na realidade, Léo, deixa eu dar um passo para trás. A minha mãe, em 94, quando o franchising estava entrando no Brasil, ela fez o curso do Cherto na época, foi para Atlanta e fez até um programa que chamava Franchising University. Sim. E, cara, era o sonho da minha mãe transformar a Seguralta em franquia. Só que quando ela chegou no Brasil, meu pai e o sócio dele na época falaram, cara, você tá louco. Franquia de corretora de seguro não existe, não dá certo. Franquia de cafeteria, é de hamburgueria. E aí ficou engavetado vários anos esse projeto. E aí eles começaram um movimento de expandir unidades próprias através de filiais. E o que ocorreu? Como antigamente a gente não tinha tanta tecnologia, não dava para você fazer um call, não tinha sistema para você controlar, era tudo feito por malote, cara. E esses gerentes de 2 unidades começaram a roubar meu pai. E o escritório começou a dar prejuízo, aí colocou uma pessoa para averiguar e aí a gente descobriu que a gente estava sendo roubado. Então a gente acabou concentrando somente nas unidades que eram mais próximas ali da gente para poder estar ali em cima fazendo o atendimento. E aí o franchising, cara, já é totalmente diferente, porque quando uma pessoa compra o seu negócio, ele é o dono lá na região. Isso é importante. Ele vai estar lá em cima acompanhando, vendo o que os funcionários estão fazendo e ele paga um valor por usar a nossa marca. Esse é um grande diferencial, pessoal. E adquirir o nosso know-how.
a ação dele é totalmente diferente do que possivelmente do que um funcionário. Com certeza. Ele se dedica muito mais, ele se preocupa muito mais, ele está muito mais comprometido do que um funcionário de uma possível filial sua ou uma outra cidade. Então o cara vai doar o sangue. Exato. Afinal, é o nome dele que está em risco em jogo, né? Então, Rei, teu pai chegou, tem em Manaus. Manaus, Cuiabá, É longe Campo pra caramba Grande, de Rio Preto, né? Putz, Manaus de avião, cara. Você tem que pegar um avião e ir até São Paulo. De São Paulo a Manaus dá 4 horas de voo. Você tá falando de 5 horas de voo, fora espera em aeroporto. E o valor, que era uma passagem aérea naquela época, cara, era caríssimo para você ir para Manaus, né? Até hoje, né? Depois da pandemia, encareceu demais. Para nós, cara, quando nós franqueamos, a gente viu que a gente poderia crescer com capital de terceiro. A gente tinha, sim, know-how, nós tínhamos processo, era um negócio na época que ou a gente crescia ou a gente seria engolido pela concorrência. Inclusive, tinham algumas corretoras maiores querendo comprar a gente. E até por uma falta ali de gestão na ocasião, quando nós iniciamos, eu falo para todo mundo, a empresa ela tinha um faturamento, tinha geração de caixa, mas estava tomado em dívida no banco. Tinha conta garantida, estava devendo cerca de R$500 mil para o banco. Faturava, andava, só que assim, até o processo de franqueamento trouxe clareza na gestão, porque foram criados os processos, manuais. Até para isso foi bom fazer o franqueamento. Agora, falar, pô, você tinha R$100 mil na época, que é o que a gente investiu, para transformar a Segurauto em franquia, cara, a gente não tinha o capital. Só que meu pai falou o seguinte, vocês acreditam no projeto? Nós somos acredito e eu me responsabilizo, eu e meu irmão. Então vocês vão me devolver o dinheiro com juros. Falei, beleza. Ele estava devendo quase 500 mil para banco, quem deve 500 deve 600. Ele pegou um capital de giro a mais no banco, nós transformamos esse negócio em franquia. O sócio que a gente tinha na época não acreditou, foi contra. Nunca vou esquecer, ele bateu na mesa, falou assim, esses moleque vão quebrar a Segurauto, isso aí não vai dar certo. Então a gente abriu uma outra empresa, porque ele não quis entrar na franqueadora, porque ele não acreditou. Então não foi fácil. Eu tinha de um lado um sócio que era minoritário, ele tinha na época 25% da corretora local, contra, falando que a gente ia quebrar o negócio. Do outro lado, nós tínhamos o meu pai. Ele já confiava no meu trabalho, porque eu fui vender produto para emagrecer de porta em porta. E ele viu que eu cresci, viu que eu estava faturando e que eu estava com sangue no olho. E meu pai falou, cara, vou arriscar e acreditar em vocês, mas eu não vou entrar, monta a empresa você e seu irmão e vocês têm uma dívida comigo. E vocês vão ter que me pagar. E aí a gente pegou... franqueamos o negócio. O primeiro ano foi muito difícil, porque a gente estava indo no público-alvo errado. Eu pegava o carro e ia visitar corretores, cara. E aí eu via que os corretores local, tradicional, o cara tinha um quê com o nome dele. O cara era o Toninho Seguro, ele não queria se transformar em Segurauto. Foi quando um contador me procurou, perguntando, que ficou sabendo, ele estava fazendo um curso de corretor de seguro, e ficou sabendo que nós tínhamos franqueado a corretora, e era pioneira no segmento de franquia de seguro. E aí virou uma chave. Falei, nós vamos atrás de investidores, pessoas que querem entrar para este mercado de seguro, nós vamos formar, nós vamos capacitar, e a pessoa vem sem vício. E aí foi a virada de chave. Patinamos o primeiro ano, e efetivamente, quando a gente começou a trabalhar, com um ano trabalhando efetivamente, nós conseguimos devolver esses R$100 mil para o meu pai. Só que quando a gente devolveu esses R$100 mil, o que aconteceu? Eu era muito novo, eu devia ter meus 25 para 26 anos de idade e o Luiz Gustavo era mais novo ainda e a gente não tinha uma credibilidade, a gente não passava confiança. Foi quando a gente teve o insight de trazer o jornalista Paulo Henrique Amorim para ser o garoto propaganda. Eu falei, pai, estou te pagando 100, mas agora eu preciso de mais 300 mil. Ou seja, te dou 100, preciso de 300. Ele falou, o quê? Falei, aí eu contei estratégia, ó, a gente precisa de alguém que traga credibilidade. E, cara, meu pai já tinha confiado, eu peguei 100 e devolvi, eu falei, eu vou te devolver os 300. Aí ele prestou esses 300 mil e foi a melhor coisa que a gente fez, foi a grande virada de chave. Depois do institucional com Paulo Henrique Amorim, em menos de um ano, a gente tinha faturado líquido mesmo, no banco, R$1 milhão com o negócio. Foi quando a gente fez o primeiro 1 milhão, eu tinha 28 anos de idade, e o Luiz Gustavo devia ter 26, que era 2 anos e meio mais novo que eu. E uma pergunta importante aí. O que seria do Reinaldo Zanon se não fosse
ter franqueado a Segurauto, como é que você se enxerga, sei lá, volta lá atrás. Léo, o que você acha que estaria fazendo hoje? Como você estaria? Léo, é uma pergunta bem difícil, porque eu não consigo imaginar não estando inserido no mercado, cara. Eu não sei te responder, cara, mas com certeza eu não acredito que eu estaria mal, mas eu não estaria como eu estou hoje. Porque eu era tão obstinado pelo sucesso, era um cara que queria crescer tanto, que quando você quer, cara, e você acredita que você vai crescer, alguma porta acaba se abrindo. Quando você tem fé, quando você busca, né, tá conectado com Deus ali, alguma porta teria sido aberta, mas eu acredito que nada é por acaso. Eu não consigo nem te dar essa resposta, porque eu não me vejo hoje fora desse segmento aí do franchise. Até um apelido aí que colocaram aí, meu nome é Reinaldo, né? E aí é o rei, todo mundo me chama de rei das franquias. Não que eu sou rei de nada, o único rei que existe é ele, lá em cima, mas é até um apelido aí, pelo meu apelido ser rei das franquias. Mas pra mim, cara, hoje é a minha vida, o franchising, a experiência, o aprendizado que eu tive, eu não consigo nem me imaginar fora. Mas o principal não é pelo dinheiro, porque o dinheiro é uma consequência, mas pela quantidade de vidas que através da nossa corretora a gente pôde transformar. Hoje mesmo, mais cedo, antes da nossa gravação, eu estava gravando aqui com a Adriana e a Cristiane, que são franqueadas nossas de Ibiúna, estão há 6 anos na rede. E elas, cara, nesses 6 anos, elas já tiveram de lucro líquido, colocaram lá no bolso, no caixa da corretora delas, mais de 3 milhões de reais. Construíram a unidade própria, compraram a carteira da corretora local, mudou a vida delas. Então a gente poder levar esse legado do meu pai adiante, isso não tem preço, cara. Então, falar uma coisa para vocês, hoje o franchising faz parte da minha vida. Lógico que nós temos outros investimentos no agronegócio, loteamento, construção. Mas tudo veio através do franchise. Mas tudo veio através do franchise. O meu capital que eu consegui juntar, acumular para poder investir em outros segmentos, veio através do franchise. E às vezes a pessoa acha que não vai dar certo, porque a gente procurou. Eu falo assim, pô, você era o único primeira franquia de corretora de seguros? Não fui a primeira. Eu fui a primeira a se associar na BF. Mas antes de nós, tinha um corretor, se eu não me engano, era Goiânia, que ele tinha formatado. Mas eu falo que eu sou a primeira porque eu fui efetivamente a que trabalhou, se associou à BF. O cara desistiu. Não é o melhor que vence. O cara pior, falou que né? não daria certo. Ele falou, cara, eu gastei um dinheirão, eu formatei. Na época ele gastou uma puta grana pra formatar. Ele falou, cara, nem tenta porque não vai dar certo. Eu tentei, eu ia começar, não deu certo. Só que, cara, eu sempre acreditei que daria certo. Porque era um sonho da minha mãe e eu vi essa possibilidade. Então, cara, esse copo tá aqui, ó, pela metade. Eu posso olhar que ele tá meio cheio ou meio vazio. Tudo é uma questão de perspectiva. E enquanto ele teve uma perspectiva de que não daria certo, eu falei, cara, vai dar certo. Nós vamos fazer dar certo. E nós somos primeira rede de franquias a criar o conceito home office. Não se falava em home office, não existia isso. E eu trouxe da multinacional americana que eu trabalhava, porque lá você investia cerca de 10 mil reais em produto para trabalhar a partir de casa. Tanto é que a franquia Segurauta no começo era na casa de 10 mil, era até um pouquinho menos, era 8 mil reais na época, que também eu... E aí eu modelei o que eu fazia lá fora, nessa multinacional, criamos a primeira franquia home office e começamos a escalar o negócio. Então, para nós, Léo, a nossa vida foi assim, game changer no nosso negócio, na minha vida, cara, eu jamais imaginei viver o que eu estou vivendo. Cara, avião, falando de bem materiais, eu já realizei praticamente tudo o que eu poderia sonhar, até além do que eu poderia sonhar, de carro, Porsche, Ferrari, Land Rover, BMW, jato. Estou construindo uma casa aí de 2.200 metros quadrados de construção. Hoje é a maior casa lá do interior de São Paulo, de frente para o campo de golfe lá. E isso só foi possível porque um dia eu tomei uma decisão, que foi investir no negócio, né? Parar de jogar jogo de gente pequena e jogar jogo de gente grande. E o que eu reparei ao longo dos anos? Que os grandes escalam seus negócios. Eles têm capilaridade e produto para distribuir.
Então, quanto mais você escalar, mais capilaridade, mais distribuição de produto, mais você cresce. Mas em resumo, então, pro cara, ó, eu quero crescer, eu tenho um negócio bom, mas eu não tenho capital suficiente para isso. Ou o cara vai através de franquia, ou, sei lá, o negócio dele é muito bom e muito atrativo, muito rentável, que ele consiga um fundo, né? Ou se não, vai ficar do jeito que tá. Ô, Léo, essa questão de não ter dinheiro é relativo, porque a gente também não tinha o dinheiro para poder investir. 100 mil reais na época, para transformar o negócio em franquia. Só que aí eu lembrei da história do Walt Disney, cara. Quando ele desenhou aquele ratinho e tinha um sonho de transformar aquele rato no Mickey Mouse e criar o Walt Disney. Ele não precisava de 100 mil reais e nem de 1 milhão de reais. Eram milhões e milhões, centenas de milhões de dólares. E ele escutou mais de 1000 nãos, mas ele nunca desistiu do seu sonho. Então quem tá me assistindo aqui e falar, pô, eu não tenho dinheiro, você pode olhar esse copo, tá meio cheio ou meio vazio. Você pode olhar e falar, não tenho dinheiro, ou você pode falar, eu vou conseguir o dinheiro para nunca mais ficar sem dinheiro. Mas eu te garanto, dos canais que você tem para escalar o seu negócio de sucesso hoje, eu te garanto que que tem um preço mais justo de investimento é franquear e crescer como franquia. Léo, quem tem um negócio rentável, inovador, mas não tem processo, não faz a menor ideia de como franquear, o que essa pessoa tem que fazer? Cara, de verdade, eu acho que ele tem que comprar e pagar pela formatação. Sabe por quê? Tem uns 3 clientes nossos que recentemente eles optaram por hora não expandir as franquias. Por quê? Através da formatação, a gente conseguiu identificar juntos, principalmente eles, que estavam falhos os processos, que os métodos não estavam bem definidos. Então tem muita gente que já nos agradeceu. Eu falei, cara, eu não quis seguir com a franquia, mas a formatação foi ideal para mim, para o meu crescimento. Eu vi que eu não estava pronto para escalar, independente do canal de escala que você vai fazer. Então você que está nos assistindo, a Zanon Expand, ela é especialista em transformar o seu negócio em franquia. Na descrição do vídeo aí abaixo tem um link. Você clica aí, preenche os seus dados e a gente vai fazer uma consultoria gratuita para você do seu negócio. Se é viável transformar em franquia ou não. Então preenche o link que um consultor depois vai estar entrando em contato aí com vocês. Está aí na descrição. E você falou um ponto importante, é que você tomou a decisão. Se você não tivesse tomado a decisão de optar pelo crescimento através de franquia, talvez, com certeza, a tua vida estaria bem diferente. Estaria bem, mas provavelmente não como hoje. E eu costumo dizer que não é o melhor que vence pior, né? É o mais rápido que vence mais lento. E eu já vi vários e vários negócios bons que o cara está ganhando dinheiro, tem 1 ou 2 unidades, ele fica enrolando para escalar, ele fica com receio, fica com medo. O que acontece? Vem o Joãozinho da esquina, copia o negócio dele, só que o que acontece com o Joãozinho? O Joãozinho é mais rápido, o Joãozinho é ousado, o Joãozinho não tem medo, né? Então isso eu já vi demais. Eu costumo dizer que você não pode perder o time. Então é isso, galera. Franchising foi o diferencial na nossa vida, nos nossos negócios. Não só eu, como você também, né, Léo? Transformou... Faz mais de 12 anos que eu trabalho 12 anos no setor de franchising. Construiu patrimônio, está mudando de vida também. Sim. Através do negócio do franchising. E hoje, através da Expand, né, a gente consegue não somente transformar a vida daquela pessoa que tem um negócio de sucesso e você vê que ela está crescendo através de uma rede de franquias, porque a gente vai transformar o negócio dele em rede, formatar o negócio dela. Só que imagina, é um negócio duplo, né? A gente está ajudando o cara e esse cara vai ajudar um franqueado a mudar de vida, assim como a gente faz com os nossos franqueados. Isso aí. Então, para você que quer realmente mudar o rumo do seu negócio, mudar a sua vida, escalar o teu negócio, você não tem nada a perder. Preenche o link aí na descrição e nós vamos fazer gratuitamente uma análise de franqueabilidade do seu negócio. Léo, queria te agradecer. Agradeço eu aqui, né? Eu tive que te passar a bola um pouquinho, mas porque eu sei que a sua história foi uma história de coragem, que muitas pessoas precisavam escutar, que não foi fácil, mas foi um momento de decisão. E a atitude mudou a sua vida. É isso aí, tamo junto. Valeu. Valeu.